Salve, salve, pré-universitário! Tema 2 de nossa revisão vencedora no ar. Conforme anunciado, os desafios para a devida valorização do idoso no Brasil. Antes de mais nada, chamar a atenção para o fato de que você está no canal do Redação Vencedora e esta é a segunda videoaula de nosso Top 7 de temas para o Enem 2019. Para receber todas as aulas que estamos disponibilizando gratuitamente, inscreva-se agora em nosso canal. Fechou? Então, vamos lá. Tema 2 de nossa revisão. Primeiramente, claro, como estruturar as ideias e a argumentação para esse tema. E aqui vai então a segunda dica vencedora de nossa revisão. Toda vez que aparecer a palavra desafios na proposta de redação, fica sugerida a estratégia do panorama real em D1 e do panorama ideal em D2. Em seguida, cabe se perguntar por que esse tema está em evidência. Bom, a questão é que estamos diante de fenômenos sociais que põem em xeque essa discussão sim, e que já são por si só argumentos para uma redação. Vamos a eles. Em primeiro lugar, a impressionante extensão da longevidade no Brasil das últimas e das próximas décadas. 2. A falta de estrutura social para dar conta da crescente população idosa no país. E 3. A polêmica reforma de nossa Previdência Social em 2019. Nessa perspectiva, portanto, é primordial dizer do volume desse contingente que hoje corresponde a 14% da população brasileira e que, em menos de 20 anos, triplicará de tamanho. Em seguida, como já foi definido, em D1, os argumentos que revelam o panorama em que os idosos brasileiros vivem. Vamos por tópicos. Olha só, baixa remuneração previdenciária, ou seja, aposentadorias com valores aquém do necessário para que os anciões vivam em dignidade. Momento que você pode discutir um pouco sobre a tal reforma da Previdência que está tão em evidência nos noticiários do Brasil neste ano. Segundo tópico, desvalorização de sua cidadania e de sua humanidade, devido a uma cultura de mercado que despreza aqueles que não produzem riquezas e que, neste caso, ainda oneram o Estado. É o caso dos aposentados. Terceiro tópico, ausência de infraestrutura que dê suporte aos idosos, principalmente no tocante aos cuidados com a saúde, com a segurança, com a mobilidade urbana e com a integração social deles. Quarto tópico, abandono familiar e desrespeito, ainda compõe esse triste quadro que irá fazer parte de um parágrafo argumentativo sobre o cenário em que está inserida essa mais frágil parcela da população brasileira. Em seguida, entretanto, um parágrafo de desenvolvimento na contramão desse preocupante contexto. E os argumentos que diriam sobre isso são exatamente aqueles relacionados com um valioso repertório cultural, nada menos que o próprio Estatuto do Idoso no Brasil, o qual determina, por exemplo, em seu artigo 2º, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. E em seu artigo 3º, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Ainda em se tratando de repertório cultural, a música Envelhecer, de Arnaldo Antunes, fica como recomendação. E no YouTube, uma série de vídeos intitulados Finitude e a Revolução da Longevidade, com a participação de especialistas do assunto. Partes de um programa de televisão chamado Café Filosófico, extraordinário para todo tipo de estudante. Fica a dica aí. Muito bem, na conclusão, fica também a dica para uma intervenção social que diga sobre como o governo brasileiro deve consolidar o que já é previsto no tal Estatuto do Idoso, por meio de campanhas de sensibilização quanto aos cuidados que se deve ter com essa parcela mais frágil da população, a qual merece toda a gratidão pelos esforços dedicados ao desenvolvimento de nosso país. Tema 2, portanto, muito bem discutido e encerrado.
tema 3 de nossa revisão vencedora chegando. Olha só, a questão do assédio sexual às mulheres no Brasil. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora para receber gratuitamente todas as aulas de nossa revisão vencedora e arrebentar na redação do Enem. Tamo junto, redação vencedora!